Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a maquiagem, especificamente na área dos olhos. É claro que o fundamento, todo o fundamento que eu passei para vocês no primeiro encontro e no segundo encontro, continua aqui, tá? Alguns fundamentos a gente vai retomar, eu vou reforçar algumas coisas que eu já falei, que são super importantes para você ter um resultado bacana também na área dos olhos, tá? Então, aquilo que eu aplico para minha pele, o cuidado que eu aplico para minha pele, eu vou aplicar também para os olhos, tá? Da questão de preparar a tela, né? A gente fala de criar uma base para você construir as cores na área dos olhos, tá bom? Então, eu vou começar para a gente não se alongar demais. Vou compartilhar a minha tela com vocês, os meus slides. Caso alguém não consiga ver, pode me chamar, tá bom? Me avisem, por favor. Estão visualizando? Faz um joinha, por favor. Sim. Ops, pulei um aqui. Então, vamos lá. Criando uma imagem profissional de consultora de beleza, porque aqui eu estou falando para consultoras, não é aqui, esse não é um curso de formação de maquiadoras, né? A minha ideia é que vocês conheçam as opções do catálogo e que vocês conheçam a diferença entre os produtos, porque o nosso catálogo ele é bem completo. Então, a gente tem os produtos em versão cremosa, tem produto em versão que é em pó, tem produto que é mais líquido, né? Então, assim, tem produto que tem uma consistência mais pesada, mais que lembra um pouco uma textura mais amanteigada, mais oleosa. Então, assim, cada produto vai atender uma finalidade diferente, de uma pele diferente, tá? Isso é fundamental a gente saber. E é fundamental a gente conhecer e experimentar. Lembra que eu disse no nosso encontro passado? A gente tem que explorar os produtos na nossa pele para a gente ter uma referência, né? Para você saber o que dá certo para você. Aquilo que dá certo para você, usar na sua pele, é uma referência para você indicar para suas amigas, para você indicar para suas clientes, né? Para você indicar para aquela pessoa que de repente quer fazer parte do negócio, tá? Então, isso é fundamental. Então, vamos lá. Como nós já conversamos na aula passada, a nossa marca é a Dazzle, tá? A pronúncia correta é Dazzle, que é uma palavra em inglês, que significa deslumbrar, ofuscar. Essa marca foi criada para a mulher brasileira, para a pele da mulher brasileira, com as cores que tem a ver com a gente também. Então, ela é uma linha super especial que diz muito sobre a mulher brasileira, tá bom? É uma linha completa, como eu já expliquei no nosso encontro passado, que vai desde dos acessórios que a gente usa, pincéis, esponja cosmética, a gente tem apontador, que é maravilhoso, a gente tem toalhinha para higienizar pincel, nós temos lenço demaquilante né, e inclusive a parte, é claro, de maquiagem em si, base para preparar a pele, contorno, blush, pó compacto, enfim, a nossa linha é muito extensa e bastante completa para atender todo tipo de cliente, desde aquela cliente e daquela consultora que é mais discreta, que quer um resultado mais natural, e para aquela cliente, para aquela consultora que quer um resultado mais profissional, tá? E começamos mais uma vez. Esse sempre, gente, eu vou salientar muito isso, sempre o preparo da pele, o cuidado da pele diariamente vai resultar no resultado mais bonito da sua pele no final da maquiagem. Quem usa maquiagem deve redobrar os cuidados com a pele, tá? Quem não usa maquiagem também, se você quer ter uma pele bonita, né, você tem que cuidar da pele todos os dias. Mas se você quer ter a pele bonita depois de maquiada, você tem que estar com a pele cuidada, tá? E nós vamos falar rapidamente aqui dos passos, que nós já falamos nos outros encontros, mas é para fixar bem isso daí. Quais são esses passos, né? Que eu tenho que cuidar da minha tela perfeita, eu tenho que ter uma tela, uma pele pronta para receber a maquiagem. Primeiro passo, lavar e higienizar o seu rosto e pescoço, tá? Sempre que a gente vai cuidar da pele,
e maquiar a pele do rosto, eu estendo para o pescoço e colo de preferência. Até porque quando a gente usa maquiagem, muitas vezes, você vai colocar um vestido, vai pôr um decote, essa parte do colo e pescoço, ela fica exposta. Então, a gente tem que tomar o mesmo cuidado com essa região também, ok? Lavar e higienizar. Segundo passo, tonificar a sua pele, que você pode usar um tônico da nossa linha ou até uma água micelar. Terceiro passo, hidratante facial. Tem que usar hidratante todo dia? Tem. A pele precisa de água e o hidratante vai repor a água da sua pele, tá bom? Ah, mas pele oleosa tem que usar hidratante? Tem. Tem gente que pensa assim, ah, minha pele é oleosa, então eu não uso hidratante. Gente, isso é um mito. A pele, só para retomar nosso primeiro encontro lá, a pele precisa de 2 ingredientes para ter saúde: o óleo e a água. O óleo, a pele já produz, né? Na maioria dos casos. A não ser que a pessoa tenha a pele extremamente seca, mas a pele já produz através das glândulas sebáceas. E a água, ela depende, a hidratação da pele, que a pele precisa, ela depende muito do consumo que você faz de água, né? E eu duvido que muita gente aqui, inclusive eu, né? Eu tomo muita água durante todo o dia, eu tenho uma garrafinha de água comigo. Ela fica do meu lado sempre. E mesmo assim, tem dias que eu sei que eu não tomo a quantidade suficiente de água. Então, assim, para repor isso, a gente repõe de forma externa também, com o hidratante, tá? Quarto passo, loção fotoprotetora facial. Aqui está sugerindo protetor solar 20, mas hoje nós temos no nosso catálogo protetor solar facial fator 30, que é fantástico, ele é sequinho, ele é um fluido, sabe? Ele não deixa a pele pegajosa, não deixa a pele branca, ele não acumula, ele é maravilhoso. Já falei dele também. E depois, o quinto passo aqui na nossa tela é aplicar o primer de olhos ou primer de rosto. No caso, hoje, como a gente vai falar de olhos, vamos falar também do primer de olhos, tá bom? E assim a gente começa com a nossa tela perfeita. A gente começa hoje falando da área dos olhos. Nessa tela está falando assim, começando pelos olhos. Por quê? Depende muito da técnica, depende muito vamos dizer, da maquiadora ou da pessoa que usa maquiagem, começar pelos olhos ou começar pela pele, tá? Isso depende muito daquilo com que você se adequa, o que você se sente mais confortável. Por exemplo, o curso de maquiagem profissional que eu fiz, eu aprendi a fazer a pele primeiro. A gente faz a pele e depois faz a área dos olhos. Ok. Mas eu já vi outras maquiadoras que começam a maquiagem, né, depois de preparar a pele com os 5 passos, começar a maquiagem pela área dos olhos. Fazer toda a área dos olhos, né? Marcar côncavo, marcar tudo e depois fazer a pele. Qual é a diferença? É o jeito, tá? É a técnica. Por isso que eu sempre digo, vou reforçar, você tem que experimentar para ver o que fica melhor para você, né? Porque assim, às vezes você vai maquiar a área dos olhos, você vai usar uma sombra escura na área dos olhos, acontece e é muito comum da sombra cair nessa região, né? A sombra preta, a sombra marrom cair e acabar de certa forma, sujando um pouco a pele, né? Por isso que algumas maquiadoras optam em começar pela área dos olhos, tá? Mas também para proteger essa área, quando a gente faz a pele primeiro, para depois maquiar os olhos, a gente faz aquela selagem. Estão lembrados? Na semana passada eu exemplifiquei como selar a pele com um pozinho branco, pó translúcido. Aqui a gente sela muito bem, né? A pele tá pronta. Vou fazer a área dos olhos. Eu pego aquele pozinho branco e eu vou selar muito bem nessa área aqui dos olhos, criando eu não sei o termo técnico que elas usam, mas a gente cria um colchão aqui, sabe? Um cobertor de pó branco para segurar a pele caso a sombra caia aqui nessa região, tá bom? Mas, enfim, tudo é questão de técnica. E a gente vai começar falando um pouquinho dos corretivos, tá? Esses corretivos coloridos, muitas clientes minhas, muitas consultoras me procuram para pedir ajuda, porque é uma coisa um pouco estranha, né? Corretivo colorido, vocês vão ver que no nosso catálogo a gente tem corretivo, nós temos o amarelo, temos o salmão, o lilás e o verde. O laranja nós não temos no catálogo, mas também é uma opção que você encontra de modo geral no mercado, tá? Como que acontece? O corretivo colorido, a gente só vai usar na pele quando precisa de fazer uma correção pontual.
Como assim uma correção pontual? Vamos dizer que você quer, você quer maquiar a pele, mas você tem uma olheira muito roxa, muito arroxeada, ou então a cliente tem melasma, ou a cliente tem sarda, ou a cliente está com a pele muito vermelha porque tomou muito sol, né? Às vezes, quando a pele está nessa condição, só a base, sozinha, a base, o contorno, ela não vai tampar, ela não vai esconder. Então, muitas vezes eu preciso usar o corretivo colorido, tá? Então, qual é a indicação? Aqui é uma indicação bem geral, mas se vocês procurarem no catálogo, lá também está indicando certinho qual... Eu tô com o meu catálogo aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês. A indicação certinho de qual corretivo você vai usar para corrigir aquela mancha, tá? E tudo vai depender do quê? Da coloração dessa mancha, tá bom? Então, você vai ver, por exemplo, o corretivo amarelo. O amarelo, você vai usar na região, por exemplo, onde você tem imperfeições arroxeadas, tá? Sempre que a mancha ou a olheira tem aquele tom mais para o roxo, você vai usar o corretivo amarelo, tá? Então, olheiras, hematomas, a pessoa às vezes está com machucadinha ali, uma batida roxa, você vai usar o corretivo amarelo. O corretivo laranja, você vai poder usar em olheiras roxo acinzentadas, em peles médias e médias escuras. Então, assim, se a pessoa tem a pele bem clarinha e aquela olheira arroxeada, você vai usar o amarelo. Se a pessoa tem a pele mais morena, uma mulata, até a pele negra, o laranja é mais indicado no lugar do amarelo, tá? O corretivo salmão, que ele é um corretivo bem rosado, você vai usar para olheiras roxo acinzentadas também, e em peles bem claras. Esse corretivo salmão, ele é poderoso, tá? Ele é bem versátil também. De todos os corretivos, eu acho que o salmão é o que eu acabo usando mais, e quando eu estava praticando, né, trabalhando com maquiagem mesmo, é o salmão que a gente acaba usando mais. O lilás, você vai usar e vai indicar para imperfeições amarronzadas e amarelo-alaranjadas, como sardas, por exemplo, né? Tem cliente que tem sarda. Eu quero e a base não está tampando, que é uma pele perfeita. Vai indicar o corretivo lilás, tá? E o corretivo verde para imperfeições avermelhadas, né? Aquela acne inflamada, rosácea, algum tipo de cicatriz avermelhada ou queimadura de sol. O corretivo verde, ele vai ajudar a anular essa coloração, tá? E você pode estar pensando, nossa, mas vai colocar um corretivo laranja na pele, né? Lilás, verde? O que a gente faz com isso, né? A gente está falando aqui dos corretivos porque geralmente na área dos olhos é que a gente encontra esse tipo de manchas, tá? Então, aqui no nosso catálogo nós temos, como eu disse para vocês, o corretivo amarelo, o lilás, o salmão e o verde. Esse corretivo, ele é da linha Cover Mais, que é daquela linha de produtos que tem uma densidade maior, eles têm uma cobertura maior, mas eles têm um acabamento sequinho, tá? Ele é um produto mais, vamos dizer, mais grosso, mas ele pode ser usado sim na pele que tenha uma tendência mais à oleosidade, tá? Tem alta cobertura e alta durabilidade. Fácil aplicação, você aplica com o dedo na pele, se você não tiver um pincel específico para corretivo. E temos esses 4 tons que são tons coringa, tá? Mas pode parecer estranho, né? Nossa, essas cores aí na pele. Eu trouxe para vocês, como eu sou também, vocês sabem, sou professora de arte, né? Vamos rever aí um pouquinho um conceito fundamental, que isso aqui deve ser ensinado nas escolas, né? Talvez vocês devam se lembrar. Esse daqui é o que nós chamamos de círculo cromático. Tá? O círculo cromático é um esquema de cores que vão auxiliar a gente a identificar a cor que eu preciso, a cor do corretivo que eu preciso para aquela determinada mancha, tá? E esse é um esquema de cores que funciona. Eu não sou cabeleireira, tá, gente? Mas eu sei que esse esquema de cores funciona para cabelo. Às vezes a pessoa tá com um tom de coloração no cabelo e precisa neutralizar aquele tom. Eles usam o círculo cromático também como um esquema para aplicar a cor correta e quebrar aquele primeiro tom que a cliente não está satisfeita, tá bom? E aí, como funciona? Vocês estão vendo aí que tem
tem um esquema de cores, né, com várias cores, e uma setinha, né, indicando o amarelo e o roxo. Vejam só, o amarelo e o roxo, eles estão em posição contrárias no círculo cromático, tá? Isso nós dizemos que são as cores complementares. As cores complementares, elas estão em lados opostos no círculo. Então, por exemplo, o laranja, ele está numa posição contrária à do azul. O verde, ele está numa posição contrária do vermelho. E o amarelo numa posição contrária do roxo, tá? Então, o que significa isso? Uma cor, ela vai, na maquiagem, aqui falando especificamente, ela vai anular a outra. Ela tem, quando eu uso uma cor complementar de corretivo, por exemplo, eu vou usar essa referência para conseguir anular aquela minha mancha pontual, tá? O corretivo colorido a gente vai usar em alguns pontos, se a cliente ou se a consultora precisar. Então, assim como eu falei, olheiras, a gente pode, é super indicado usar o corretivo colorido, mancha, espinha inflamada, hematoma roxo, aquela vermelhidão causada pelo sol. Então, assim, são situações mais específicas. Então, por exemplo, se eu tenho uma pele, dá uma olhadinha aí no círculo, se eu tenho uma pele que está super vermelha, irritada, que toma muito sol, ou que tem rosácea, eu quero encontrar o corretivo para cancelar essa cor, esse avermelhado. É só eu olhar, por exemplo, se a pele está vermelha, se você olhar no círculo cromático, a cor inversa, que está na posição inversa do vermelho, é o verde. Então, você, para anular uma pele vermelha, você vai usar um corretivo no tom verde. Agora, eu tenho uma olheira que está bem arroxeada, né? Olha no círculo cromático. Eu tenho aqui o roxo, ele está na posição contrária do amarelo. Então, eu vou usar na mancha arroxeada o corretivo amarelo. E ele vai cancelar a coloração da mancha, tá? Os corretivos coloridos, eles não trabalham sozinhos. Eu já vou explicar melhor isso para vocês. Eles são uma ferramenta a mais para eu conseguir uniformizar o tom da pele, tá bom? Aqui eu tenho uma outra opção também, que são os corretivos no tom da pele, que eles são correspondentes aos tons da base, tá? Muitas vezes eu posso usar esses corretivos, como eu falei na semana passada, para fazer o trabalho de contorno e iluminação. Mas eu também posso, dependendo da mancha, eles conseguem sim camuflar a mancha, a não ser que seja uma mancha muito aparente, né? Se a mancha, aquele melasma é muito intenso, aquela sarda é muito marcada, aí eu vou usar o corretivo colorido, tá? E ele tem as mesmas características dos corretivos coloridos, né? A textura dele é uma textura em pasta, tem alta cobertura, não contém óleo, olha, isso é fantástico, né? Não tem óleo e proporciona um toque mate, aquele toque sequinho que a gente gosta. E tem uma excelente aderência à pele, tá? Ele tem nas cores, como eu falei, que se correspondem com as nossas bases da linha Cover HD. Então, eles são, assim, fundamentais, tá? E aqui a gente vai falar rapidamente da base, porque quando eu vou maquiar a área dos olhos, eu tenho que fazer todo um trabalho, né? Como a gente já falou no encontro passado, eu fiz lá o preparo da minha pele, né? Com gel de limpeza, tônico, hidratante, protetor, eu também estou cuidando dessa área, certo? Depois eu vou vir com o corretivo, tá? Tem pessoas que aplicam o primer a gente vai aplicar bem mais na região da pálpebra, mas o que eu indico muito, que tem um resultado mais profissional, é o uso do corretivo. Então, vou fazer a correção da olheira utilizando um corretivo colorido, no caso. Você pode aplicar com o próprio dedo, tá? Você pega um pouquinho o corretivo, eu acabei não pegando aqui, mas você vai pegar com o dedo ou com um pincel e vai dar leves batidinhas. Você vai aplicando o produto, dando batidinha no produto, tá? Apliquei o corretivo colorido. Depois que eu apliquei o corretivo colorido, eu vou ou aplicar um corretivo no tom que eu quero, ou aplicar a base, tá? É esse o truque do corretivo colorido. Ele fica por baixo da minha base, ou por baixo do meu corretivo no tom da minha pele, tá? Então, eu vou criar camadas aqui, né? Nessa região, e na região onde tenha a mancha, o melasma ou a sarda, tá? Então, aí, o próximo passo de aplicar o corretivo é aplicar a base. Deixa eu ver no próximo slide aqui.
Na aplicação da base, é importante salientar para vocês que a aplicação é muito... você deve ter um cuidado maior. Porque vamos imaginar o seguinte, você foi lá, preparou a pele, aplicou o corretivo na região dos olhos, aqui, na região das olheiras. Quando você vai aplicar a base, o corretivo ele já está no lugar. Você já aplicou ele ali no lugar, pegou a esponjinha cosmética, né? Deu uma esfumada ali na região, a esponjinha úmida, e vai aplicar a base. Na hora de aplicar a base, esse pincel que nós temos para aplicar a base, a tendência natural é o quê? Que a gente faça isso aqui, ó, né? A gente faz um arrastamento da base, não é aplicando a base? Cuidado! Quando você aplica o corretivo para criar essa camuflagem de mancha e de olheiras, na hora de aplicar a base, tem que ter um cuidado com a base também. Você não vai fazer esse movimento de arrastar, você vai aplicar, tá? Esse movimento aqui, ó, de dar batidinhas, você vai fazer com o seu pincel ou com a própria mão que você tem, ou com a esponjinha, porque tem gente que aplica a base com a própria esponja, né? É esse movimento aqui. Você vai depositando a base, dando leves batidinhas, tá? Se você fizer esse movimento de arrastar, você vai estar arrastando a base, vai arrastar o corretivo junto e o resultado não vai ficar satisfatório. Então, olha só, né? Além da gente ter um produto legal, a gente tem que ter uma técnica. Usar o produto de maneira correta é fundamental, tá bom? Então, aplicou a base, eu apliquei o corretivo cremoso, a basezinha cremosa. Depois é super importante fazer o trabalho da selagem, que nós conversamos na semana passada também, tá? Selar a região com o pó translúcido, pode ser um pó... pode ser um pó... o pó solto, né? Que é o pó da linha Light Skin, tá bom? Feito isso, a região dos olhos, que a gente está falando aqui, né? Esse trabalho que eu estou falando da região dos olhos, você também pode estender para toda a região aqui de pálpebra e embaixo das sobrancelhas, tá? Trazer o corretivo, se precisar fazer correção aqui dessa coloração mais arroxeada ou mais avermelhada, você também pode fazer. Fica assim, toda essa região aqui, ó. A gente vai fazer esse trabalho, tá? Eu tô com 7 minutinhos aqui. Eu acho que eu já vou abrir a outra sala pra gente dar prosseguimento, tudo bem? Tudo bem? Queria ver com vocês se até aqui tá ok. Eu tô falando muito, tá? Tudo bem, Cris? Tudo. Até aqui tá tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, show de bola. Tô adorando, tô anotando tudo. Eu arrasto tudo no rosto. Oi? Eu arrasto tudo no rosto, por isso que não cobre nada. Então, aí você pensa, eu tô salientando muito bem isso, porque assim, aí você vai falar, poxa, esse corretivo não dá certo, não fica bonito, não tá legal, mas não é o corretivo, às vezes, não é o produto, né? Mas a maneira como a gente usa. Aplica. Né? A maneira como aplica, exatamente. Porque o corretivo colorido, como eu tava falando, ele é pontual. Então, assim, não é toda pessoa que precisa do corretivo colorido. Não é qualquer pessoa, né? E, assim, a gente usa com bastante, vamos dizer, não tem outro termo agora para falar para vocês, mas, assim, com bastante economia, vamos dizer. O corretivo colorido, ele é um recurso no caso de uma verdadeira, assim, necessidade, porque tem, né? Às vezes a pessoa está com o rosto machucado, enfim. Mas a gente usa com muita... Ai, tô querendo lembrar a palavra agora, não lembro. Mas a gente usa com... Hã? Com muita cautela. Isso, com muita cautela o corretivo colorido. Porque ele, inclusive, exige esse cuidado na hora de aplicar, não arrastar, né? Selar muito bem a pele, gente. Usar uma esponjinha cosmética quando você usa o corretivo, principalmente o corretivo colorido, porque ele é colorido, né? Você não quer sair com a cara com o olho amarelo na rua, de jeito nenhum. A gente pintinhas roxas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, isso você vai conseguir fazer isso de maneira satisfatória na medida da sua prática, tá?
é fazer mesmo com calma, colocar em prática, experimentar. Às vezes você acha, eu tenho uma olheira, eu preciso de um corretivo colorido. Mas aí você começa a usar e percebe que, não tem necessidade. Às vezes você quer tampar ali a imperfeição, mas acaba, de uma certa forma, destacando mais. Então, a gente tem que fazer esse estudo, e estudo assim com nós mesmos, né? A gente fala que a gente tem que ser o produto do produto, né? E a prova de que o produto funciona e é bom. Então, aí você vai experimentando e descobrindo. E eu tô vendo que você tá hoje linda aí, né? Bem preparado para aula, né, Cris? Tô tentando. Nem mandei foto ainda, porque ainda não ficou muito bom. Não, mas vai praticando. Praticar que é mais importante ainda. Se tá praticando, já a tá pele dela. Hã? Tá linda mesmo. Tá linda. Tá assim, Obrigada. tá com um brilho, assim, com uma luz, né? Sim, aquele viço, né, de pele saudável, acho lindo. É Ah, verdade. mas olha, de verdade, acho que é muito booster, muito hialurônico derme e uma basinha pra copiar. Com certeza. É porque assim, né, Cris? A gente tem que cuidar de fora para dentro e de dentro para fora. É verdade. Meus amores, algum comentário rapidinho? Posso fechar e enviar um novo link? Sim. Pode. Ok, então até já.